Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro e último módulo da campanha de orações 60 dias para recomeçar. Estamos hoje no segundo dia deste terceiro módulo. O tema deste terceiro módulo: Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia, glórias a Deus. Essa campanha está sendo uma campanha diferenciada, é uma campanha que está fazendo um mover sobrenatural. Inclusive, eu gostaria de aproveitar agora neste momento que estamos iniciando a campanha para relatar 3 testemunhos que recebemos hoje. Vou contar o primeiro. Primeiro, uma irmã teve um sonho, entrou em contato conosco, que ela estava em dúvida sobre o sonho dela, e que nesse sonho aconteceria algo, ela perderia o emprego, né? E antes dela complementar a frase, eu fui bem claro, fui muito rápido. Eu disse: Deus tem algo para você, isso não é seu. Se prepare que Deus tem algo novo. E hoje ela entrou em contato conosco para dar a grande notícia: está empregada e vai começar a partir de segunda-feira. Mais cedo eu recebi também um outro testemunho da irmã lá de Goiânia, que ela está à procura de empregos, né? Então ela tem, de manhã cedo, ela, antes de fazer qualquer atividade, ela ora, e quando ela tem o ir e vir para a sua residência, ela também ora. E ela orou exaustivamente porque ela sentiu algo que ela precisava orar, orou, e quando ela estava se aproximando ao ponto de ônibus, aconteceria uma emboscada, uma pessoa iria ser assassinada, e naquele momento ali os anjos do Senhor, além de livrá-la daquela emboscada, daquele fato, essa pessoa também ela foi liberta da morte. E por fim, o último testemunho foi da irmã também, agora do Ceará, né? Ela estava na autoestrada indo para Cacuia, acho que é uma cidade próxima de Fortaleza, né? E ela sentiu algo sobrenatural, ela precisava orar naquele exato momento. E ela, dentro do carro, começou a orar, a glorificar, e para a honra, a glória do Senhor, teve um livramento de um acidente que poderia ser fatal. Então estamos iniciando já este segundo dia deste último módulo, já com grandes testemunhos. A partir de agora, eu peço que você se desconecte das outras ferramentas de redes sociais, se concentre aqui que a palavra de hoje é forte. Senhor, aumenta a minha fé. Este é o tema da campanha. Constantemente estamos fazendo pedido a Deus: uma casa nova, saúde para um familiar, oportunidade de trabalho, e por aí vai, né? A verdade é essa. Quando foi que você pediu fé a Deus? Boa pergunta, né? Quando foi que você pediu fé a Deus? Esse foi o pedido que os discípulos fizeram a Jesus Cristo, e com a certeza é um excelente pedido que hoje podemos fazer também. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque Senhor, aumenta a nossa fé. É um tema importante. É uma frase que nasce no coração daqueles que realmente desejam ter um relacionamento mais íntimo com Deus. É o seu caso? Então, vamos juntos buscar isso em Deus. A partir de agora, estamos iniciando o segundo dia do terceiro e último módulo, 60 dias para recomeçar. Senhor, aumenta a nossa fé. Faço a abertura hoje com o devocacional. Abraão teve fé em Deus, e isso gerou firmeza e força para obedecer ao Senhor. Você tem fé para obedecer a Deus, ou fé para tentar mudar a vontade de Deus? Boa pergunta, né? Ter fé é encarar as ordens de Deus, mesmo quando elas forem difíceis. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, antes de iniciar a leitura do
do livro de Tiago, capítulo 2, versos 21 a 23. Eu vou fazer a leitura, tem um racional aqui na Bíblia. E quem dará continuidade, uma convidada muito especial, a irmã Thaís Soares, de Goiânia. Ela vai dar todo o racional e encerrará com a oração final. Em Tiago, capítulo 2, versos de 21 a 23. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão, aleluia, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, abrindo a Bíblia no versículos, fazendo uma breve introdução, porque a irmã Thaís Soares ela vai dar continuidade. Tiago ilustra a prática da fé por meio das obras, utilizando a experiência de Abraão e Raabe. E em seguida faz uma analogia com o corpo humano. Corpo e espírito fazem parte de uma mesma unidade. Assim como a fé e a obra são manifestações paralelas de uma mesma experiência de encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Agora, a irmã Thaís irá conduzir, através de áudio, todo o racional de Tiago e encerraremos com a oração final. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Paz, meu nome é Thaís, de Goiânia. Estou dando continuidade ao entendimento dos versículos. Versículo 21. Não foi Abraão nosso pai? Abraão era o antepassado ou progenitor da nação judaica, da qual Tiago era membro natural. Todavia, Tiago não estava escrevendo aos judeus como nação. Dirigia-se aos cristãos espalhados, tanto de descendência judaica como gentia. Não obstante, Abraão era o pai de todos os que têm fé, tanto judeus como gentios. Romanos 4, 11 e 12. Compare isso com 1 Pedro 3, 6. Onde as mulheres que têm espírito igual ao da esposa de Abraão, Sara, são chamadas de filhas dela. Declarado justo por obras, depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar. Novamente, Tiago não contesta o ensino de Paulo. Em Romanos 4, 2 e 3, Paulo escreveu que, se Abraão tivesse sido declarado justo, em resultado de obras, ele teria base para jactância, mas não para com Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão exerceu fé e isso lhe foi contado como justiça. Paulo citou assim o mesmo texto de Gênesis 15, 6, que Tiago menciona mais tarde. No versículo 23 do capítulo de sua carta, agora em consideração. As palavras mencionadas foram proferidas a respeito de Abraão, provavelmente uns 35 anos antes de seu ato de tentar oferecer seu filho Isaque, a que Tiago se refere. Então, em que sentido harmonizam os escritos inspirados de Paulo e de Tiago? Em Gênesis 15, 1 ao 6, mostra que Abraão foi declarado justo pela fé, quando creu na promessa de Deus. Se tomar seu descendente como as estrelas do céu em número, numa época em que não havia nenhuma evidência tangível de que Abraão teria um filho, visto que Sara já por muito tempo era estéril. Então, por que pode Tiago dizer que Abraão foi declarado justo por obras? Porque Deus, mais tarde, fez a Abraão uma declaração ou um veredicto
de justiça, em resultado ou por causa de suas obras, quando ofereceu Isaque. Por meio deste ato, Abraão provou ou demonstrou além de dúvida que sua fé original em Deus e no seu poder havia sido ainda era genuína. Provou que sua fé era viva, não morta. Não foram as próprias obras de Abraão que lhe trouxeram a justiça, mas as suas obras eram produto da fé genuína que tinha. E Deus, pelo seu veredito, confirmou este fato. A disposição de Abraão de obedecer à ordem de Deus, de sacrificar seu filho, era um ponto saliente para se fazer a declaração de Gênesis. Está lá em 22:12. Observa-se que a sua fé cooperou com as suas obras e que sua fé foi aperfeiçoada pelas suas obras. A fé que Abraão tinha o ajudava e motivava a fazer boas obras. Podemos notar que Tiago não diz que Abraão só tinha obras, mas diz que a sua fé cooperou com as suas obras. Abraão nunca teria tentado ofertar seu filho se não tivesse tido fé. Ao mesmo tempo, se não tivesse obedecido à ordem de Deus, não teria obtido o decreto de aprovação de Deus. Então, Deus nunca teria dado a confirmação da fé que Abraão tinha, nem da sua justificação pela fé, de modo que tanto a fé como as obras contribuíram para o resultado, não a fé sozinha, nem as obras por si só. Deus sabia que Abraão cria plenamente na promessa, registrada em Gênesis 12:1-3, quando foi dada pela primeira vez. E Deus podia prever que a fé certamente motivaria Abraão a obras de obediência. As obras de Abraão, realizadas perante Deus e os homens, justificavam a confiança que Deus tinha nele, expressa anos antes, e levaram à confirmação dela por Deus. Considere as palavras de Deus, depois de Abraão ter demonstrado sua fé por obras. Deus disse: agora sei, ou reconheço, admito. Deverás que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, teu único. Gênesis 22:12. Que Abraão foi encarado por Deus como homem justo. Foi demonstrado até mesmo já antes do nascimento de Isaque, quando Deus disse: Abraão seguramente se tornará uma nação grande e forte, e todas as nações da terra terão de abençoar a si mesmos por meio dele. Pois fui familiarizar-me com ele, para que ordenasse aos seus filhos e aos da casa depois dele, que guardassem o caminho de Deus para fazer a justiça e o juízo, a fim de que Deus, com certeza, faça vir sobre Abraão aquilo que falou a respeito dele. Gênesis 18:18-19. De modo que a fé que Abraão possuía foi aperfeiçoada ou completada, não no sentido de que lhe falasse alguma coisa, de que fosse necessitada ou inadequada de começo, porque não era imperfeita em si mesma. Veja a referência a Jesus, será aperfeiçoada em Hebreus 2:10. Antes, Deus, por lidar com Abraão, ele produziu de Abraão obras a ponto de haver uma prova completa da fé que este possuía, a fé possuída por Abraão, junto com suas obras, levou a se alcançar o objetivo de sua fé. No capítulo 2, versículo 23, e cumprimentou-se a escritura que diz: Abraão depositou fé em Deus, e isso lhe foi contado como justiça. Tiago cita aqui Gênesis 15:6. Conforme vimos, já muito antes do nascimento de Isaque, Deus prometerá a Abraão que seu descendente se tornaria tão numeroso como as estrelas do céu. Gênesis 15:5. Quando Abraão tentou oferecer Isaque, parecia que essa promessa ficaria anulada, porque sem Isaque vivo, ela não podia ser cumprida. Deus dissera: o que será chamado teu descendente será por intermédio de Isaque, em Gênesis 21:12. A fé induziu Abraão a obedecer à ordem de Deus, de sacrificar Isaque.
porque ele achava que Deus era capaz de levantá-lo até mesmo dentre os mortos. E dali o recebeu também em sentido ilustrativo, em Hebreus 11:19. Assim se cumpriu o texto de Gênesis 15:6, que diz que Abraão foi declarado justo por causa de sua fé. Como? Por se mostrar agora claramente que aquela primeira declaração de justiça foi certa e correta, o que revelava que era assim. As obras de Abraão, sua obediência voluntária à ordem de Deus a respeito de seu filho. O ato de Deus de declarar inicialmente que Abraão era justo pela sua fé, mostrou-se assim justificado em base sólida. Ele havia lido corretamente o coração de Abraão, conforme mostrou a obediência deste na severa prova. Portanto, por ocasião da tentativa de Abraão de sacrificar Isaque, Deus reafirmou o que declarara anteriormente, indo mais longe por selar sua promessa com um juramento. Hebreus 6:13-17. A fé levou Abraão a esta confirmação completa da promessa, porque era a fé genuína que induzia a obras. Sabendo que Abraão tinha tal fé, Deus o levou a fazer obras que provavam além de dúvida. Se Abraão não tivesse obedecido quanto a ofertar Isaque, sua fé teria ficado inoperante, sem valor. Tiago apresenta assim deveras um forte argumento de que a fé, que é de valor real e genuíno, tem obras como evidência, e que as obras ele induziu a Abraão. Portanto, a resposta é sim. A pergunta suscitada em Tiago 2:21. Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras, depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? Ele fora declarado justo muitos anos antes, mas as obras de Abraão confirmaram a declaração feita anos antes por Deus. E nesse ponto, Deus validou sua declaração inicial, de modo que Tiago está destruindo o argumento daqueles que imaginavam que tinham fé, embora não tivessem obras para prová-la. E ele veio a ser chamado amigo de Deus. As obras de Abraão provaram que ele tinha uma profunda fé do coração e que realmente amava a Deus. Demonstrou perante Deus e os homens que era em palavras e em atos amigo de Deus, a ponto de que o rei Jeosafá podia referir-se a ele como sendo aquele que amou a Deus, e Deus podia dizer, por meio de seu profeta Isaías: Tu, ó Israel, és meu servo, tu, ó Jacó, a quem escolhi, a descendência de Abraão, meu amigo. A palavra hebraica traduzida por amigo em Isaías 41:8 é a mesma palavra traduzida pela frase aquele que te amou ou amante, em 2 Crônicas 27. E ali o rei Jeosafá declarou que Abraão era o amante ou amigo de Deus. Foi posteriormente que Deus, mediante Isaías, chamou Abraão de meu amigo ou aquele que me ama. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, eu declaro, Pai, para termos essa fé, a fé que Abraão teve, Deus. Que nós possamos, Abraão, de obedecer à ordem de Deus, de confiar plenamente em Ti, Pai, a ponto de entregar o Seu próprio Filho, de ter essa mesma confiança, a mesma fé, de que no final, Deus, daria tudo certo. Porque queremos que a nossa fé, Pai, seja cooperada com as Suas obras, para que a nossa fé, Deus, seja aperfeiçoada pelas Suas mãos, Papai. Pois queremos, Deus, que realize as Suas obras, as Suas promessas em nossas vidas. E sabemos, Pai, que precisamos de fé, que precisamos confiar em Ti, para que todas as promessas sejam cumpridas, Deus.
Por isso eu declaro que a partir de agora vamos ter, papai, mais fé, mais confiança por ti, Deus. Então, coloque mais fé, mais fé, mais fé em nós, papai. Eu te peço essa noite, Deus, em nome de Jesus, fé, Pai. Coloque mais fé, aumente a nossa fé, papai. A fé de Abraão em nossas vidas, Deus. Mais fé, Pai, mais fé, aumente a nossa fé em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, Deus. Mais fé, aumente a nossa fé. Fé, papai, a fé de Abraão, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, papai, em nome de Jesus. Amém.